Salve povo, aqui é o Zelota e feliz 2024 para vocês, é o primeiro vídeo do ano e como tradição, como eu estou fazendo aqui no canal, eu sempre faço vídeos em janeiro, durante o meu período de recesso, vídeos para o quadro do História Curiosa. E não teria um tema tão mais interessante para abordarmos sobre os fenícios no Brasil, tema que já foi bastante debatido e muitas vezes questionado nos comentários aqui no canal. Então estou trazendo essa abordagem sobre esse tema, sobre os fenícios no Brasil. Bom, nós temos na verdade uma grande mistura de uma curiosidade científica que foi feita a partir do século XX no Brasil, com os primeiros estudiosos, arqueólogos e entre outros. Também vamos ter uma junção do imaginário europeu, dos navegadores dos séculos XV e XVI, e também vamos ter uma fraude. Então essa história tem muita coisa envolvida. Bom, mas antes de eu contar isso para vocês, aí, essa história dos fenícios no Brasil, dá um tapota no like, quem é novo se inscreve aí que eu trago conteúdo de antiguidade e Idade Média, não é o tipo de vídeo que eu faço normalmente aqui no canal, esse lado de curiosidade, eu trabalho mais as civilizações e personagens, além de reinos e impérios, obviamente. Então se inscreve aí que vocês vão ter muito conteúdo interessante. E também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, Roselota, e no Facebook, os links estão na descrição. Quem quiser faça parte também da área de membros, que vai ajudar bastante o canal. E também, claro, os vídeos sempre saem aqui às quintas-feiras, às 20 horas, para reforçar aí, porque já o YouTube não está enviando as notificações para os inscritos. Bom, então vamos lá para a história dos fenícios. Os fenícios, que é um povo, brevemente, né, porque já tem inclusive vídeos sobre fenícios aqui no canal, povo que dominou o mar Mediterrâneo, as rotas comerciais, famosos por serem grandes navegadores e fizeram muito comércio, né, tanto no Mediterrâneo ocidental como oriental, e fundaram diversas colônias. Eles tiveram também, claro, que concorrentes na sua época, e foram os gregos, que também fundaram as suas colônias. Entre as colônias fenícias, vamos ter várias nas regiões da Anatólia, na Europa Oriental, e também vamos ter algumas na Espanha, né, que eles vão dar esse nome de Espanha, que depois vai ser adotado pelos gregos, mas com uma grafia diferente e um significado diferente também, né, que seria na Península Ibérica. Então seria mais exatamente na costa leste ali da Espanha. Então vamos ter essas civilizações que vão estar disputando, inclusive a própria Península Itálica, onde os gregos fundaram suas colônias, e isso vai influenciar inclusive os povos nativos ou não nativos da Península Itálica, como etruscos, latinos, e isso vai chegar inclusive até os romanos. É só ver a questão das divindades gregas que vão ser adotadas por eles. E no caso dos fenícios, o seu estado mais famoso foi Cartago, né? Cidade que acabou se tornando ali um estado independente. Bom, então com relação aos fenícios, essas suas rotas comerciais vão levar a algumas lendas, junto com a época da Idade Média e fim da Idade Média, início da Idade Moderna, com a era das navegações após a queda de Constantinopla e o fechamento das rotas terrestres para as Índias, vai levar essa questão das navegações por mar, né, que seria uma opção que os europeus tinham para fazer negócios no Oriente. Então isso vai levar a algumas questões sobre os fenícios. Eles foram, quão longe eles foram, né? Existia a questão de que para o lado do Atlântico existia uma ilha que talvez tenha sido fundada pelos fenícios ou algumas cidades. Bom, enfim, essas questões vão ser muito discutidas na época. Inclusive falava-se até na própria perdida cidade de Atlântida, que podia estar pelos lados daqui. Bom, então esse imaginário europeu, ele perdurou sobre essa história dessas famosas lendas, né, a respeito desses territórios que eram completamente desconhecidos, né, que havia uma colônia fenícia na região do Atlântico. Essa parte do Atlântico era uma parte totalmente desconhecida dos europeus, que eram terras que não foram exploradas e que não sabia se realmente existia alguma coisa desde a época no livro dos Gênesis, né, da Bíblia, já que para o mundo antigo que era conhecido era mais unicamente os territórios ali, os continentes, no caso da Europa, África e da Ásia, enfim. Então isso vai levar muito essas especulações. Bom, então, adiantando o tempo, quando a gente vai ter o descobrimento do Brasil, vamos ter o processo de colonização. Então, passados os séculos,
alguns estudiosos vão começar a fazer incursões, né, pelo território brasileiro. Então, chegando aqui ao sertão nordestino, onde eles vão se deparar com bastante ali achados arqueológicos, né, que vão impressioná-los, sobretudo as inscrições rupestres, no caso a arte rupestre e pintura rupestre, que eram ali feitas na época da Brasil pré-colonial. Sempre que a gente fala pré-histórico, mas os arqueólogos que eu conheço dizem que o correto hoje é falar pré-colonial. Mas enfim, então dessas inscrições rupestres que chamaram a atenção são as de Itacoatiaras, né, que seriam pinturas em pedra em Tupi-Guarani, lá de Inguá, no estado da Paraíba. Bom, então, segundo informações da arqueóloga Gabriela Martim, que ela escreveu um livro chamado Pré-História no Nordeste do Brasil, essas inscrições rupestres de Inguá, elas se converteram ali na segunda metade do século XIX em inscrições fenícias. Mas como isso aconteceu? Isso deu em parte porque a autoridade arqueológica do Brasil naquela época, no caso no século XIX, era o Ladislau Neto. Então acreditou que pudesse ser verdade. Bom, Neto, no caso Ladislau Neto, ele teve o contato com uma suposta transcrição de inscrições fenícias que teriam sido encontradas por alguém chamado de Joaquim Alves da Costa, que vivia no município de Pouso Alto, lá no Vale do Paraíba. E foram enviados ao Marquês de Sapucaí, que era o diretor do IHGB, que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro da época. Então, sabe-se hoje que o município de Pouso Alto e Joaquim Alves da Costa, eles nunca existiram. E que as supostas inscrições fenícias eram, na verdade, as de Itacoatiras de Ingá. Bom, referidas acima, como ela tem na imagem, né, provavelmente elas, alguém, né, conhecia ali o Marquês de Sapucaí e também o Ladislau Neto. Então enviou essa transcrição, né, de um texto fenício qualquer, sugerindo uma má fé ali, né, vamos ter esse tom da fraude, que teria sido encontradas em rochas da Paraíba. Então, o Ladislau Neto, ele tinha estudado lá na Europa, inclusive ele foi aluno do arqueólogo Ernest Renan, que era um especialista em arqueologia fenícia, e dava ainda mais credibilidade a essa história da presença dos fenícios no Brasil. Então, quando chegou em 1885, foi escrito um artigo intitulado Inscrição Fenícia, do próprio Ladislau Neto. Ele admitiu que tinha sido vítima de uma fraude e reconhecia que não havia provas concretas sobre essa presença dos fenícios no Brasil. Bom, ainda segundo a Gabriela Martin, uma outra personalidade que contribuiu para essa lenda da presença dos fenícios no Brasil foi Ludwig Schwenhagen. O Schwenhagen, ele era um austríaco e tinha um interesse muito grande pelas pinturas rupestres que tinham no Brasil, né? Esses achados que foram feitos lá no Nordeste brasileiro. Ele esteve no Brasil nas décadas de 1910 e 1920. Ele ficou dando aulas por aqui e fez suas viagens pelo sertão. E essa pesquisa, o pesquisador, ele uniu métodos ali da arqueologia com algumas fantasias antigas, algumas lendas da Idade Média, como a lenda das Sete Cidades. Uma lenda que surgiu lá na Península Ibérica no século VIII e falava sobre a viagem do último rei dos visigodos para fundar uma civilização no além-mar, seria nesse território desconhecido do Atlântico, que ficou conhecida como as Sete Cidades. E a lenda da cidade mítica de Tutóia, e ficava ali no Vale do Paraíba. Bom, com relação à cidade de Tutóia, o Schwenhagen, ele disse que os fenícios teriam se unido aos troianos e eles haviam construído várias cidades. E dentro das cidades, a mais importante era a cidade de Tutóia, que ficava lá no Vale do Paraíba. Bom, então essas histórias fantasiosas, junto com a fraude e a questão da falta de tecnologia para estudos na época, é que contribuíram para essa história dos fenícios no Brasil. Então, essa é a explicação. Então, quem quiser ainda achar que é verdade ou não, cabe a vocês aí.
Bom, então vou encerrar por aqui esse vídeo. A ideia é fazer uma coisa mais curta. Espero que vocês tenham curtido bastante a sua passagem de ano. Então a gente se encontra aí na próxima semana com mais um vídeo de curiosidade. Esse vídeo, lembrando, está sendo lançado antecipadamente na área de membros e depois saindo aqui na área pública do canal. Então vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal.